Eu gostaria de convidar, então, para compor a nossa mesa, a Cesária, representante do MINC. Aí? Eu vou seguindo aqui, então. O Paulo Moraes, representando o Consec e os pontos de cultura, né, para estar aqui com a gente. Marcos Vinícius, do Sinfaz, que é o Sindicato dos Fazendários de Minas Gerais. O Gilberto Neves, secretário de Cultura de Uberlândia. O Luciano Moicano, representando o Conselho Municipal de Política Cultural de Uberlândia. O Lu de Laurens, representando a UFO de CULT. Aqui o Lu. José Júnior, nosso consultor de cultura, aqui convidado. Rubem Reis e o Tarcísio Manuvei, representando a APCULT. A gente queria começar, então, a nossa discussão convidando o José Júnior, né, que vai fazer uma apresentação para a gente. Então, boa tarde a todos, boa tarde. Bom, eu sou comunicador, escritor, trabalho com políticas culturais desde 1988, né? No ano passado eu trabalhei como consultor para a implantação do Sistema Nacional de Cultura aqui em Minas Gerais. E sou supervisor de pesquisa do Observatório da Diversidade Cultural. Para dizer a verdade, é deste lugar que eu falo, né, como pesquisador da área de diversidade cultural. Quando o pessoal me chamou para tratar sobre esse tema, a gente ia fazer um congresso sobre o tema da diversidade cultural, mas dentro da perspectiva da economia e da criatividade, pensar as alternativas que nós temos para visualizar este lugar do qual nós falamos, né? Então, enquanto o povo vai achando aqui a nossa apresentação, exatamente. Então, vamos lá, pode sentar o bambu. Então, a referência da qual eu queria partir para essa conversa é um relatório que a Unesco publicou em 2010 sobre a avaliação da implantação dos princípios da Convenção da Diversidade, né? Nos 5 primeiros anos da Convenção, que foi publicada em 2005, uma das maiores dificuldades encontradas pelos governos e pela sociedade civil no mundo afora era a restrição que a maioria dos artistas tinha para pensar a questão de mercados culturais, né? O medo de vender a alma para o diabo, como alguns falavam e se referiam pelo mundo afora. Então, o relatório trouxe essa perspectiva de que a gente tinha que pensar num novo modelo de desenvolvimento que pudesse conciliar crescimento econômico com outros valores, esses de realização dos seres humanos, de esses seres humanos poderem gozar plenamente dos seus direitos, incluindo aí os direitos culturais, de pensar-se abertos para o mundo sem perder as suas referências. Então, como conciliar nos 5 anos seguintes, ou seja, até 2015, estratégias que pudessem nos conduzir a isso aqui, né? E junto com pesquisadores de outros países, a gente desenvolveu algumas ideias, que poderiam ajudar a pensar. Primeiro, essa perspectiva de entender o lugar da cultura como esse lugar de produção simbólica, o tempo inteiro, né? Sem limites, porque a gente está o tempo inteiro assimilando, apropriando-se, criando outras formas de pensar cultura, né? Então, essa perspectiva de que a produção simbólica ela não é natural e espontânea, mas é fruto das trocas de experiências, que é basicamente o que foi apresentado ontem pelos convidados todos, né? A perspectiva colocada
pelo pessoal era essa, de que assim, tudo que nós temos em termos de experiência vem das trocas. Né? O Fernando Prato foi muito feliz ao fazer falar sobre ligar os pontos, né? Que é particularmente este lugar. Então, eu estou aqui fruto de todas as experiências que eu tive ao longo da vida, que me alteram o tempo inteiro, e eu posso alterar as realidades. Então, é esse lugar de que eu não só altero, mas eu sou também alterado. Né? Por isso que é importante pensar em políticas específicas do Estado e da sociedade civil que possam interferir no sistema de produção de bens simbólicos. Para quem quiser aprofundar, tem um livro do Pierre Bourdieu que fala da economia das trocas simbólicas. Então, ele aprofunda detalhes sobre por que é tão importante tirar os olhos do produto cultural para o processo de produção. Que este lugar da troca é o que gera qualquer possibilidade de fortalecermos o universo da cultura. Né? Que a gente precisaria estar atento que este lugar da produção simbólica é o lugar de negociação o tempo inteiro. Então, nós estamos negociando o tempo inteiro e estamos contaminando o tempo inteiro. Contaminando e sendo contaminados. Então, as experiências que todos nós temos, que a senhora da padaria, que o cara da banca de revistas, o açougue tem, é esse de contaminar-se. Então, eu vejo uma coisa que eu acho legal, eu posso assumir aquilo para mim. E este é o lugar da cultura, que talvez pode não ser o lugar da arte. Né? Porque nem todos são artistas, mas todos nós usamos criatividade o tempo inteiro. Então, é importantíssimo pensar que a gente tem a cultura como lugar de contaminação. Contaminação no sentido pleno do termo. Humberto Cunha, que é um camarada da área do direito, especificamente do direito cultural, cunhou um termo das bacias culturais. Então, ele falava que, ao pensar nas nossas cidades, nós deveríamos esquecer dos limites geográficos das cidades e pensar que não há cidades sem contaminação de outros lugares. Então, as bacias culturais são esses lugares, tomando emprestado o conceito de bacias hidrográficas, né, que não são compostas somente pelo caminho dos rios, mas pelas práticas culturais no entorno. Ele parte dessa perspectiva, de como, através da cultura, de todos os elementos culturais, eu posso estimular o desenvolvimento regional. Não somente pensando o desenvolvimento da minha cidade. Porque se a gente for pensar, por exemplo, a Cida estava brincando ali comigo, que ela é de Araguari, né? Então, a gente tem, morando e construindo as cidades, não só pessoas que nasceram aqui. E tem várias pessoas daqui interferindo em outras cidades. Por exemplo, eu conheço várias pessoas daqui que moram em Juiz de Fora, que estão lá quebrando pau, tentando construir política de cultura também. E é importante não confundir os esforços de organização do setor cultural com estandarização e com este lugar de mecanização do ambiente da cultura e da arte, que é o medo, normalmente, do artista. Né? Eu me lembro do Paulo de Tarso, em Montes Claros, num curso de gestão, falando assim: eu não vou vender minha alma, esse negócio de ficar vendendo o meu trabalho, se as pessoas virem a importância do meu trabalho, elas vão pagar pelo meu trabalho. E essa é uma visão um pouco ingênua, de pensar assim: nós vivemos de quê? De vento? Né? Entender que esse esforço de organização, o Rubens chegou a comentar no dia que eu cheguei aqui sobre a frase do Jacques Rigaud, né? Que a gestão cultural é uma administração rigorosa a serviço da utopia. Né? Este lugar da administração da cultura não é necessariamente o lugar do artista. Porque nem todo mundo tem um jeito para a coisa, né? Isso é importante que a gente diferencie. Né? Foi muito bacana o pessoal como é que é, gente? Do Timbre, do Festival Timbre, né? O pessoal falando das artes da produção, né? Porque assim, eu tenho que ter toda uma capacidade de levar adiante atividades que não são necessariamente do ambiente artístico, mas que interferem na qualidade do espetáculo, né? E isso daí, para nós, é fundamental pensar nisso. A questão da qualidade de vida, que é
pensado enquanto principal resultado da apropriação que as pessoas fazem da atividade artística, parte dessa perspectiva de conciliar conquistas materiais. Então, eu melhoro as condições de renda, blá, 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 mas esse não é o objetivo principal de uma política para as artes, de uma política para a cultura. Eu devo conciliar isso com as conquistas subjetivas e afetivas. Somente se eu coloco na mesma medida essas duas realidades, eu consigo desenvolvimento através da cultura. Para pensar nos 5 lugares, né, por assim dizer, do ciclo de projetos criativos, eu precisaria pensar o espaço da formação, da criação, da produção, da distribuição e do acesso. E aqui, qualquer criatura da cidade se encaixa. Qualquer pessoa da rua encontrará o seu lugar aqui. E não necessariamente somente nós que somos artistas ou produtores, ou gestores públicos. E grande parte das dificuldades que nós vivemos para pensar políticas públicas para a cultura é que quem normalmente se assenta para discutir diretrizes, normalmente somos nós da área da arte, da produção e o poder público. O cidadão comum, normalmente, ele está à margem, ou por opção, ou porque ele não entende que ali é o lugar dele também, porque ele não consegue se colocar aqui. O exemplo que o César Piva colocou ontem do polo audiovisual, acho que é bastante significativo para a gente pensar nisso. Aquele bendito taxista que falou lá, ele se sente responsável pela produção audiovisual, porque ele fala assim, isso significa resultados concretos para mim. A dona lá do restaurante se sente responsável pela produção cultural. Então, ela se envolve não porque simplesmente ela vai receber dividendos, mas que ela fala, isto é bom para a cidade, isso é bom para o meu negócio, isso é bom para a cidade. Então, nessa perspectiva, qualquer criatura encontra o seu lugar aqui dentro. Porque eu vou precisar, em determinada hora, de alguém que está numa banca de revistas, eu vou precisar de alguém para comprar pão na padaria. Então, eu tenho uma gama muito maior de possibilidades ao pensar política cultural, que é essa política cultural com todos e para todos, né? Que até agora a gente tem certa dificuldade, né, César, pelo país afora, de fazer o cidadão comum pensar que aquilo é com ele também, né? É muito interessante a gente pensar como que, ao falar de mercados, todos os nossos sentidos são alterados pelas perspectivas de mercado. Aí, entendendo esse mercado e recuperando os sentidos originais, desses ambientes aos quais nós temos acesso e ambientes de troca. Então, o mercado não é somente o lugar onde eu tenho uma mercadoria para oferecer, é o lugar onde eu também me encontro com os outros. Essa perspectiva de pensar os mercados municipais como lugares de encontro, não só como lugares onde eu vou comprar alguma coisa de alguém. Porque eu negocio mais do que valores monetários o tempo inteiro, né? Os mercados são e sempre foram importantes para a questão do acesso à diversidade, tanto mercados oficiais quanto não oficiais. Delberto. Pensar nos mercados de acesso à produção, né, produtos e formas de executar, a gente tem aqui o azul, né? O azul ali. O azul, durante um certo período, era restrito a quem tinha condições de pagar uma matéria-prima chamada lápis-lazuli. A possibilidade de nós termos acesso ao azul era aquela, bom, vamos fazer com que isso aqui seja mais acessível? Então, descobriram outras formas de gerar matéria-prima para produzir o azul. Então, essa possibilidade que a gente tem de pensar no azul para compor os nossos espetáculos de teatro, isso só foi possível porque, através da instigação dos mercados, eu consigo perceber que vamos buscar alternativas para isso. A questão das massas passa muito nessa perspectiva também. Eu só tive a apropriação das massas pelos italianos porque alguém levou de um lugar
para outro. Massas mesmo. E ninguém quer saber qual é a origem. Assim como ninguém quer saber se um comentário que os paulistas fazem sobre as pizzas nossas aqui de Minas Gerais, que a gente começa a colocar um monte de coisa na pizza. Aí, assim, quem é puritano vai pensar assim, isso não é pizza. Sendo que foram as nossas interpretações e reinterpretações, né? A questão do café e da borracha é algo bastante significativo para pensar em mercados. Os mercados empurraram a borracha para a Ásia e esses mesmos mercados conseguiram trazer, na base do contrabando, o café para cá. Nesse sentido de os mercados como possibilidades de contaminação, né? E a gente tem esse mercado de acesso a conteúdos e valores, produção de música, de dança, de teatro, de literatura, de N outras possibilidades artísticas. E aí entender os mercados como espaços de negociação e não somente espaços de praticar comércio de mercadorias. Porque as nossas, entre aspas, mercadorias são de outra natureza. O que nós apresentamos para a sociedade em geral, para quem é artista, são valores, são ideias, são sentimentos, são outras perspectivas. Mercado vem de mercatus, que quer dizer negociação, né? O tempo todo a gente está negociando e trocando identidades, valores, afetos, experiências, e é disso que vem a grande parte da dinâmica do setor cultural. Então, tem quatro modos de pensar os mercados, né? Então, os mercados simbólicos, os espaços de negociação simbólicos, que compreendem o universo de valores, ideias, símbolos, imagens, princípios, modos de ser, conhecimento, sustentabilidade, tradições, que é esse lugar onde eu, ao pensar a universidade como espaço de produção de conhecimento, independente de ter dinheiro, eu tenho produção de conhecimento, né? Porque o que os departamentos de extensão das universidades fazem é milagre, né? Porque ali ali se produz coisas de outra natureza. Se moldam outras coisas que não dizem respeito somente a produtos materiais, né? Os espaços de negociação funcionais, que compreendem esse universo de necessidades comuns do cotidiano, são aqueles que, ao ver um par de óculos, a pessoa talvez não se lembre que, para a gente ter isso aqui assim, razoavelmente fácil de utilizar, a gente saiu de uma semisfera, que a pessoa andava com ela na bolsa e só tinha a possibilidade de colocar em cima do texto para ler. Imagine você andar com uma bola de cristal, praticamente. A lupa já foi um avanço, não era aquela caçapa de meio, de semicírculo. Então, esses espaços de negociação funcionais, eles atendem o nosso cotidiano. Por exemplo, Gilberto está com tênis. Você fabrica tênis? Não. Você comprou o tênis de alguém. Então, eu tenho, neste lugar dos mercados funcionais, também um lugar de cidadania, onde eu posso adquirir alguma coisa para viver melhor. Você fabrica o seu tênis? Não. Sua camisa? Não. Seus óculos? Não. Seu relógio? Não. Então, este lugar dos espaços de negociação funcionais, eles estão conosco o tempo inteiro. Seu boné não foi você que fabricou também não, né? Então, a gente está o tempo inteiro ligado nisto. E a gente talvez não leve tão a sério essa perspectiva de pensar que esses mercados aqui deveriam estar na nossa perspectiva. Tá? Deu. Os espaços de negociação solidários, que compreendem esse universo das trocas, da cooperação, da colaboração, né? Dessas ações de natureza coletivas. E aí, aqui eu tenho N possibilidades, e várias das coisas que foram colocadas aqui dizem respeito a isso. A atividade que você desenvolve, né, em Três Corações, a atividade que você desenvolveu no Coletivo 77, e N outras possibilidades estão neste lugar aqui. E os espaços de negociação de alto impacto, que é aquele inferno que o povo fala, eu não quero vender alma para o diabo. Vender alma para o diabo está por aqui. Nesses mercados de alto impacto, que compreendem o universo do uso e do consumo em si, que pode ser para status, para atender ao mais imediato, com o objetivo principal de retorno financeiro. Então, eu vou fazer mais peças de teatro para ter mais grana. Então, vou encher a agenda
do grupo para fazer 100 apresentações por semestre. É possível? Não sei com qual saúde, mas... Né? Então, estes espaços de negociação de alto impacto, eles normalmente têm um alto índice de obsolescência. O Machiavelli ontem falou as músicas já estão ultrapassadas, daqui a um mês já passou, 2 meses já passou. Então, assim, este lugar, ele tem esse esquecimento. Ele é o lugar do esquecimento, né? E do desgaste dos recursos, que é a contraposição do que a Lala falou ontem. Então, esse lugar onde o recurso principal que eu tenho é esse do encontro entre as pessoas, não encontra lugar aqui. Não tem lugar aqui. A gente não pode dizer que tem só uma dessas 4 formas funcionando o tempo inteiro. Isso eu rearranjo o tempo inteiro no meu cotidiano. O problema é quando alguém dá prioridade só a uma dessas formas. Porque aí talvez a pessoa não leve em consideração que tem outras lógicas e outras formas tão legítimas quanto aquelas que ele criou e optou, né? O que muda é o grau de prioridade que cada um dá para esses 4 tipos de mercado. Em síntese, pensando até no tipo de proposta desse encontro, os lugares e experiências diferentes trazem, sim, essa perspectiva de sair das fórmulas para as vivências e caminhos que sejam construídos localmente. Então, é ótimo eu saber o que fazem em Barbacena, o que fazem em Três Corações, o que fazem em Uberlândia, em Araguari e no Escambau A4. Só que as soluções que nos servem são aquelas que saem dos nossos próprios processos de trocas. Independente, assim, depois a gente está trabalhando, não sabe mais, não faz diferença, quem impactou no que eu estou fazendo. Né? E essa perspectiva de que as soluções vão surgir das nossas próprias realidades e de quanto mais profundos forem esses processos de trocas. Então, quanto mais eu colocar em circulação a partir dos encontros, mais eu tenho o encontro como recurso e ativo criativo. Pensar que qualquer encontro pode ser recurso. Não é recurso monetário, é de outra natureza, né? Dentro dessa perspectiva que, ao falar das nossas histórias, aqui hoje de manhã falamos das histórias, né? Ao falar das nossas histórias, mais importante do que falar das histórias em si, é colocar em movimento os significados que aquelas histórias tiveram para nós, né? Porque ao colocar em movimento é que nós ativamos esses ativos criativos que nós temos à disposição, que são mais importantes do que qualquer experiência em si. Então, a gente podia falar o ano inteiro sobre experiências. As experiências seriam menos importantes do que o que essas experiências ativam em nós, né? Por exemplo, integrar e articular a UFO aqui no cotidiano, pensando como esse lugar, espaço de produção de conhecimento, é pensar assim: esse espaço da educação formal e informal participa, por isso aqui, de interferir através da produção de conhecimento no desenvolvimento local. E, por exemplo, não tem como pensar em Uberlândia sem pensar na produção de conhecimento que esse espaço traz. As cidades que não têm universidades normalmente padecem um pouco mais. Tem mais dificuldade de conseguir reunir elementos para poder interferir no cotidiano. Aí pensar assim: taxistas, dono de boteco, dono de banca de revista, dono de padaria, manicure, professor, técnico, pedreiro, são pessoas que dominam informações parciais que são importantíssimas para nós, mas que muitas vezes nós não conseguimos articular com o universo da cultura e da arte. E a gente reclama continuamente que não tem público, porque a gente esquece que o público é cidadão comum. O tipo de preocupação dessa criatura é razoavelmente diferente do nosso. Então, ao propor uma discussão de política pública, vamos falar sobre política pública de meio ambiente, de educação, de cultura, o cidadão comum fala assim: isso aqui não é comigo não, eu vou dar uma voltinha ali. E porque ele não se sente naquele lugar. Eu brinquei nas palestras das conferências municipais de cultura que, assim, enquanto a gente não conseguir trazer a dona da padaria, o doninho que trabalha na padaria, no caixa,
para essas discussões, a gente ainda vai estar muito refinado. Porque aquela doninha da padaria é aquele bendito público, usando a doninha da padaria, né, assim, como exemplo, é aquele bendito público que eu não consigo trazer. Que eu quero ter no meu espetáculo, mas como é que eu dialogo com essa criatura? Como é que eu faço o taxista entender que qualquer tipo de ação da cultura pode impactar positivamente na atividade dele? Eu, por exemplo, ando muito de táxi em Belo Horizonte. Então, os taxistas falam coisas assim, que até Deus duvida. Que o camarada sabe que a maioria dos cidadãos não sabe, né? Agentes de saúde, padres, pastores, grupos de jovens, motoristas de caminhão, todo mundo está aguardando ser ativado, acionado para entender que este lugar que nós estamos falando da economia da cultura não é outro senão aquele de qualquer um. Nós podemos estar mais vinculados assim. Nós vivemos profissionalmente de arte. A economia da cultura não é feita somente do artista profissional. O artista profissional está lá, ele é fundamental, importante e tudo mais, mas tem um outro lugar que a gente talvez não... Opa, porra não. Deu. Isso. Aí assim, a gente vai partir agora para a discussão. Eu fiz um resumo que depois, à medida que a gente tiver tempo até o final do dia, a gente vai recuperar um pouquinho o tipo de perspectiva que cada um dos convidados colocou e principalmente os comentários que foram feitos ao longo desses 3 dias. Tá? Então, parte da contribuição para a tarde. Como a gente tem bastante gente para falar, a gente vai usar a seguinte dinâmica agora. 10 minutinhos de fala para cada um dos próximos convidados. E eu queria convidar o secretário de Cultura de Uberlândia, Gilberto Neves, para usar a fala. Boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer o convite à PECUT para estar aqui nesse bate-papo, nessa troca de experiências. Cumprimentar mais uma vez pela realização do evento, que tem trazido ótimos debates, pessoal de boa discussão, de bons conteúdos. Nesses 3 dias a gente já está podendo aprender várias coisas e creio que nessa tarde mais ainda. Esse tema, cultura, transversalidade, desenvolvimento, eu participo aqui sob 2 perspectivas. Primeiro, na condição de o olhar do poder público, né? Como é que a gente estabelece essa relação com a produção independente, com os criadores, os produtores. E segundo, além de ser da condição do poder público, mas no sentido de colocar desafios ou perguntas ou questões para a gente poder estar avançando. Cultura, para nós, é compreendido como não apenas as belas artes, que todos nós já sabemos, mas também o que já foi dito aqui por outras pessoas, a produção simbólica, o modo de ser, o modo de viver, aquela visão que a Lala colocou ontem, que é o tudo, né? Que é a gente enxergar todas as produções, todas as relações, todos os simbolismos. Então a gente vai partir dessa ideia de cultura, que eu creio que é um grande consenso que tem aqui. Também a visão de cultura não hierarquizada, né? Sem escala de valor de melhor ou pior, de superior ou inferior. Então temos que ter a capacidade de relacionar com o conjunto, né, na sua especificidade, na sua ordem de prioridade, na sua demanda, mas não hierarquizado. A ideia para nós de desenvolvimento, diria em 3 sentidos. O desenvolvimento econômico, do ponto de vista de enxergarmos e conseguirmos criar relações econômicas que integrem a cultura, que concebam a cultura enquanto espaço de produção, de geração de renda, de geração de emprego, de oportunidades, mas não ficar limitado apenas a essa visão de desenvolvimento. Desenvolvimento também enquanto desenvolvimento humano, desenvolvimento do espírito crítico, desenvolvimento da capacidade criativa das pessoas, de percepção do cidadão comum na sua interação com a cultura e com a arte. Então, desenvolvimento também nesse sentido. E desenvolvimento também na capacidade de conhecimento, de certa forma, o companheiro colocou aqui agora. Então, desenvolvimento também na medida que você forma as pessoas, você cria condições, você abre oportunidades. Dando um exemplo, quando ele tocou aqui na universidade, estamos agora trabalhando para que
Uberlândia consiga trazer um curso de pós-graduação para produção e gestão cultural. Então, isso, se a gente conseguir, é mais desenvolvimento, que você vai colocar mais pessoas compreendendo, estudando e gerando relações e conhecimentos com a cultura e culturais. Então, essa é a visão que eu tenho de desenvolvimento. E transversalidade é o que é a interação entre os vários atores, sejam privados, sejam públicos, e internamente no poder público, naquilo que ele delega, ou naquilo que ele visa a sociedade, os artistas e os consumidores. Então, essa visão de transversalidade é pensar o que é preciso fazer para que a gente, enquanto poder público, avance e vá além da responsabilidade específica de um órgão de cultura. Como que o poder público, na sua complexidade, como que ele pode melhor relacionar e criar mais condições para o desenvolvimento cultural da cidade. E eu creio que, nesse momento que estamos discutindo a implantação do Sistema Nacional de Cultura, e aqui o Sistema Municipal de Cultura, abre-se a possibilidade de começarmos a avançar dentro do poder público, seja em nível federal, universidade, em nível estadual e também do município, como que a gente interage. Enquanto prefeitura, lá dentro, hoje, pela experiência que a gente vem tendo, a gente observa que a relação que os demais órgãos têm, geralmente é um pouco eventual, eventista, vamos dizer assim, culturalista ou paternalista. E, geralmente, também uma visão do artista enquanto aquele que pode trazer alguma apresentação, não cobrar, ajudar. Então, o poder público, os outros órgãos que são parceiros nossos, ainda não tem essa visão mais elaborada, conforme diz ele, qual é o lugar que as pessoas estão. Então, elas não estão nesse lugar em que a gente está aqui procurando ver a cultura de modo mais qualificado, mais elaborado, mais organizado. Então, nesse momento de implantação do Sistema Municipal de Cultura, nós temos a oportunidade de fazer avançar essa discussão. Só para vocês terem uma ideia, teve recentemente um encontro municipal de turismo, e a gente foi convidado. E tinha 6 temáticas. E não existia temática de cultura. Existia turismo rural, turismo esportivo, turismo de negócios. Aí eu cheguei pro pessoal e falei, mas onde que está o turismo cultural? Aí deram um jeitinho de encaixar, a gente foi lá e discutiu e ajudou a elaborar. Eu vi um vídeo ontem, na entrevista coletiva que foi dada com os atletas de vôlei do Campeonato Mundial Sub-23, estava lá na coletiva, estavam todas as delegações, eles mostraram Uberlândia, apresentaram várias oportunidades que tem na cidade e não apareceu uma oportunidade cultural. Então, na hora, até conversei com o pessoal, mas o que que isso? Não é aqui uma crítica, botar o dedo no defeito, é que ainda o poder público, seja aquelas áreas mais próximas de criar essa transversalidade, como o turismo, como a educação, ou outras um pouco mais distantes, ainda não consegue entender isso. Eu acho que com a questão da implantação do sistema, nós vamos fazer. E na relação com outros órgãos que também podem ajudar e contribuem com a cultura, como por exemplo a universidade, o Conservatório Estadual de Música, o Sistema S e outras instituições, nós estamos começando a construir. E aí a gente está procurando, e a Conferência Municipal de Cultura apontou alguns elementos que eu acho que vale a pena discutir e aprofundar. Porque uma palavra, antes de falar sobre isso, eu quero resgatar uma questão, mas uma palavra que eu já vi que é mais forte nesse seminário, nas 3 vezes que eu participei, é a diversidade. A palavra que eu mais vi, mais interessante, na fala de todos que eu ouvi, diversidade. E eu acho que ela é importante, porque ela traduz realmente uma visão do que acontece. E aí, tentando então incentivar ou provocar esse debate, eu vou resgatar aqui uma expressão do Guimarães Rosa, quando ele falou, Minas são várias. Né? Então ele já enxergava essa diversidade do ponto de vista geográfico, cultural, etc. E eu, então, utilizando, parodiando a frase dele, faço a seguinte pergunta. E Uberlândia são várias? O que é a nossa identidade? Dentro daquela discussão que a Lala colocou ontem, dentro do território cultural, nós temos que encontrar o que é a nossa identidade, o nosso nicho, o nosso específico. O que seria, então? Que a gente vê que Uberlândia tem de tudo um pouco. Tem muita coisa aqui. Apesar das pessoas, do senso comum,
dizer que Uberlândia não tem cultura, que eu discordo. O que talvez não existe é um encontro cultural, né? Mas Uberlândia tem muita coisa, produz muita coisa. Eu desconfio que tentando, eu não sei quando é que vamos achar o que é esse nicho, essa identidade, mas eu desconfio que a música é um elemento muito forte na cidade de Uberlândia. Não sei, pode ser por aí. Mas então, voltando àquela questão que eu estava falando dessa transversalidade, eu penso que nós temos que avançar. E creio que a Conferência Municipal de Cultura começou a apontar algumas coisas que vão ajudar. Por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura, onde está se propondo hoje um conselho com uma outra conformação, um conselho que propõe a representar mais amplamente as artes e culturas, trazer os representantes dos consumidores, as instituições públicas e privadas, como a universidade, o conservatório, o Sistema S, sindicatos, né, patronais e laborais, entidades da comunidade. Então, eu creio que o conselho, ele pode ser um elemento que ajuda a criar a transversalidade. Além do poder público, também outros segmentos. E eu digo que isso expressa essa compreensão maior do Sistema Municipal de Cultura. Então, eu creio que ele é uma forma da gente poder integrar, da gente poder integrar diferentes atores para poder contribuir. E como que, nessa busca, tentando responder essa pergunta da transversalidade, o que caberia, então, a nós, poder público? Olha, ontem, quando eu ouvi a palestra da Lara, acho que ela deu uma luz interessante. Quando ela falou o seguinte: a gente observa que 80% de tudo que se faz em arte e cultura é produção, é produto. E nós temos que apostar nos processos, na negociação, nos encontros, né, que de certa forma você colocou ali. E eu acho que isso aí foi uma boa dica. Porque muitas vezes a gente vê a produção, o livro está lá na gaveta, o CD está lá não sei aonde, e a gente às vezes não está pensando como que a gente pode prover. Uma coisa que houve na discussão da conferência foi muita questão de estrutura enquanto espaço, que é correto. A gente precisa e temos que enfrentar. Mas eu acho que essa discussão da gente investir também nos processos, no diálogo, na distribuição, no fazer chegar até o consumidor, até o cidadão comum, esse que ele falou que a gente tem que ativar, que a gente tem que fisgar. Então eu creio que a transversalidade pode nos ajudar a encontrar caminhos de fazer com que a produção e a criação chegue até os consumidores, até o cidadão comum. É isso. Obrigado. Obrigada, Gilberto. Eu queria convidar a Cesária, nossa representante do MINC. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, que tem tanto tempo que eu não faço isso, de estar assim, num evento, desde o seu início até o final, né? A gente, estando nesse lugar, né, que eu estou hoje, às vezes fica muito difícil essa interlocução. Ela se dá nesses momentos, como esse que aconteceu aqui, né, de forma tão privilegiada, e eu me sinto privilegiada de ter participado o tempo todo, de ouvi-los, de ouvir todos que aqui estiveram. Eu confesso que há muito tempo que isso não acontecia, e eu acho que acrescentou muito para mim as discussões que aqui a gente teve a oportunidade de fazer. Bom, mas vou fazer uma fala como representante, né, do Ministério da Cultura, para ver até onde todas as discussões, os debates, os conflitos e as convergências e sinergias que aqui se deram se encaixam em políticas públicas de cultura que hoje nós estamos pensando. E nós estamos pensando isso desde a mudança da gestão que começou com Gilberto Gil, né, e hoje a gente tem à frente Marta Suplicy. Eu tive a oportunidade de vivenciar esses momentos, né, desde a gestão do Gil até agora, e tem sentido, né, como participante desse processo, vou com a caneta aqui na mão, que cada vez mais a nossa tentativa é de aproximar, né, estabelecer um diálogo mais profundo e mais profícuo com a sociedade civil por meio de canais de participação.
E é esse, né, o objetivo do Sistema Nacional de Cultura hoje, que o Gilberto acabou de colocar para a gente, e é a perspectiva que nós temos de aprofundar esse diálogo é por meio desse caminho que a gente vem construindo. É difícil, é tortuoso, é uma diferença e uma diversidade grande. A diversidade, ela implica em conflitos, como o Zé Marcos falou aqui, né? Não é só a gente pensar na diferença como o outro ser diferente da gente e a gente tolerar, como a Lala também falou, mas é de ouvir, saber ouvir e saber o que é que cada um de nós temos a contribuir com esse processo, tá? Bom, não, o que é isso? Concurso nacional? Ah, não, esse é o edital. Conta pra nós. Esse é o edital do concurso da Copa. É porque, gente, a gente tem... Esse é o caos. Pois a gente tem vivido, né, uma política de editais muito intensa, tá? Por Minas afora, porque para além das conferências, de todos esses momentos que a gente tem vivido, nós temos um fórum também de cultura que a gente instituiu na Regional de Minas, porque a gente também queria um outro canal de interlocução com a sociedade civil, para além daqueles que já estavam instituídos, e aí a gente estabeleceu que o fórum seria também um canal importante para a gente estabelecer esse diálogo, e ele tem acontecido. Agora o fórum, com as conferências, deu uma tá morno, né, Júnior? Eu acho que tá, não é? E a gente está também trabalhando muito com a questão da divulgação dos editais. Por quê? Porque é uma oportunidade que nós temos, fora da lei de incentivo, de fomento, incentivo e financiamento à cultura. Infelizmente, feliz ou infelizmente, eu penso que hoje, né, essa política de editais pode não ser a mais efetiva, e com certeza não é, mas é a que a gente está encontrando como meio termo até a gente alcançar o que a gente realmente quer com o Sistema Nacional de Cultura, né? De pensar a cultura de forma compartilhada, de gestão compartilhada, executando planos e metas que vão atender tudo isso que nós estamos levantando aqui, que a gente levantou nessas discussões. Já achou? Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver aqui. Cesárea, essa aqui, deixa eu ver. Economia criativa? Tem? Ah, vamos lá. Então, como o tema aqui, né, era cidade, transversalidade e desenvolvimento, eu trouxe um pouco como a gente está pensando isso no Ministério, que a gente tem também, né, instituído alguns caminhos aí para se chegar ao exercício de uma economia criativa que possa dar conta dessa quantidade de questões que a gente levantou aqui durante esses dias, né? De todos os atores que participam, da importância da transversalidade, das conversas, né? De expandir essas conversas e fazê-las chegar em todo mundo, no supermercado, né, Júnior? Em todos os atores que fazem parte desse conjunto que constitui a economia criativa. Então, no Ministério, a primeira atitude que foi pensada e em seguida foi criada, né, a Secretaria de Economia Criativa, ela também se preocupou com indicadores, com todos os processos, né, que envolvem a criação até a distribuição e o acesso à cultura. E daí foi pensado um plano, que eu acho que todos aqui, de alguma forma, tomaram contato com esse plano, né, de economia criativa, e pensou-se numa política maior, que seria o Brasil Criativo, tá? Esse programa foi apresentado à presidenta, né, num primeiro momento, até porque a ideia é que, ao pensar a transversalidade dessa política, ela precisava envolver uma série de outros atores e ministérios que seria importantíssimo
e que já de alguma forma desenvolvem programas, ações, linhas de crédito nesse sentido da economia criativa. Então, por que, que o LOCUS, né, que deveria acontecer esse programa no Ministério da Cultura? Bom, criação, né, seria o que a gente está falando. Mas e economia? E desenvolvimento? E aí, a ideia de desenvolvimento que nós temos hoje, pensada, ela está muito voltada para uma economia de mercado, né, e não a economia dos bens simbólicos, como a gente pretende e a gente pensa a economia criativa a partir da cultura como vetor de desenvolvimento. Então, eu acho que isso aqui foi dito de forma brilhante por vários que aqui estiveram e participaram, né? Exemplos muito significativos que também aqui foram apresentados. E o que o Ministério tem feito, na verdade, até agora, né, com a Secretaria de Economia Criativa, não foi nem instituir ações para dar conta dessa demanda enorme que existe nesse campo da cultura. Pelo contrário, o que a gente tem feito é ouvir mais, levantar mais dados, aprofundar o conhecimento nessa área e principalmente na gestão dessa área, desse campo. Por quê? Porque é ainda muito novo para todos que participam desse processo como um todo, tá? Se nós temos uma realidade hoje, né, que nos mostra que o caminho pode ser esse, de um outro modelo de desenvolvimento, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de enxergar o processo para se chegar a esse desenvolvimento. Com certeza, é preciso que nós todos juntos, né, tenhamos aí a paciência histórica, vamos dizer, né, de pensarmos do tamanho do país, né, continental, das diferenças enormes existentes, das percepções, né, que a gente falou aqui, que o Júnior, né, muito bem colocou, que a gente educa a percepção, né, para que a gente possa compreender e entender todo esse processo. E também, quando a gente está aí vivendo esse momento das conferências, né, que é um momento importante para nós, a gente pode perceber também que o que a gente está discutindo aqui, muitas vezes, não chega, mas nem assim, eu diria, minimamente, a preocupação que um gestor de um município de 20 mil habitantes, e a realidade de Minas é de 623? 671 municípios com menos de 20 mil habitantes. Desculpem aí, mas os números não são meu fraco. Então, de 671 municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, nós vamos pensar nessa realidade. Nós temos aqui em Uberlândia 750 mil, né? E estamos com esse nível de preocupação e com esse nível de aprofundamento nessa discussão, né? Então, se a gente for pensar nas políticas que hoje, né, o Ministério está institucionalizando, né, para atender a esse tema da economia criativa, pode passar, por favor. A gente vai tentar ver se a gente se encaixa aí, tá? Em cada um desses dados que nós temos levantado até agora. Bom, a contribuição dos setores criativos, né? O PIB do Brasil de 2010 é 104,37 bilhões, pelo IBGE, que é um levantado pelo IBGE, que representa 2,84% do PIB brasileiro, que é da Fijan, né? Esse dado, essa fonte. O crescimento anual dos setores criativos nos últimos 5 anos, relativos ao PIB, é de 6,3% ao ano, que também é um dado, né? É uma fonte da Fijan, pode passar. Pessoas exercendo ocupações formais relacionadas aos setores criativos,
que são 3.763.271 pessoas, que é um dado do IBGE, tá? Empregados formais no Brasil, que é da RAIS, né? Também a fonte. Pessoas exercendo ocupações formais no núcleo de setores criativos, que são 865.881 pessoas, né? Que é 1%, né? Quase 2% do total de empregados formais no Brasil. A renda média dos trabalhadores formais no núcleo dos setores criativos, que é dado de 2010 ainda. Vocês veem que os dados também ainda são, né? Nós estamos em 2013, né? Não são tão recentes assim. Pensando no que a Lala falou ontem, na velocidade da dinâmica cultural e como que ela está se dando a partir das novas tecnologias, né? Então, esses dados eles vão ficando cada dia mais antigos e obsoletos, né? Para você poder se pautar por eles para a instituição de políticas públicas. Vai lá. Empresas atuando nos setores, no núcleo dos setores criativos, 63.373. O número médio de empregados por empresa dos setores criativos, que é 3,7%. As exportações brasileiras de bens criativos, que gira em torno, né, de 1.200.000 que é um dado da UNCTAD. Exportações brasileiras de serviços criativos, que são 6.300.000, né, dólares. Vocês estão se enxergando aí, gente? Então, todo mundo? Mais 3 minutos? Pode passar. Bom, aí tem os desafios. O primeiro deles é o levantamento de informações e dados da economia criativa. É isso que eu falei há pouco com vocês. E, portanto, isso que a gente está fazendo aqui, né, nesses dias, é muito importante e relevante, e com certeza nós vamos, a partir do Observatório de Políticas da Economia Criativa, a gente vai fazer chegar também esse encontro, né, e essas discussões que a gente participou aqui, com certeza. Bom, o segundo desafio é a articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos, tá? O terceiro desafio é a educação para competências criativas. O quarto desafio, a infraestrutura de criação, produção, distribuição, circulação e consumo, fruição de bens e serviços criativos. O quinto desafio, a criação, adequação de marcos legais para os setores criativos. Pode passar. Bom, vetores e eixos de atuação da Secretaria. O vetor macroeconômico será, então, o desenvolvimento e monitoramento dos territórios criativos, dos estudos e pesquisas e dos marcos legais. A gente teve um seminário o ano passado que tratou muito da questão dos marcos legais, que a gente precisa avançar muito, principalmente no diálogo com a sociedade civil, no repasse de recursos e também na forma de contrapartida, tá? O valor microeconômico, que é, né, a parte do empreendedorismo, gestão e inovação. Esse empreendedorismo aí também é uma palavra que ela é usada muito, né, para traduzir a forma de produção do mercado, né, o mercado capitalista. E nós sabemos que quando a gente trata desses municípios que eu falei, né, com menos de 20.000 habitantes, essa questão do empreendedorismo, ela se dá num nível muito mais, talvez, sutil, muito mais, que precisa, né, que a gente tenha uma percepção, que a gente está chamando hoje de tecnologia social, né, que é a construção de formas das pessoas produzirem, desde a criação até a distribuição, sobre uma perspectiva de relacionamento humano, né? E aí a gente vai falar de desenvolvimento humano, que esse empreendedorismo, muitas vezes, né, do mercado, não dá conta. E nós vamos ter que perceber isso e criar um mecanismo para que isso também aconteça
de forma efetiva dentro do processo da economia criativa. Tá? Fomento a empreendimentos criativos, formação para competências criativas, redes e coletivos. A gente falou muito aqui também, né? Acabou? Bom, gente, olha só. Eu penso que esse momento, né, agora que a gente está finalizando o encontro, é importante também para a gente perceber que nós estamos construindo um processo que quem está vivendo a política pública nas instituições pode perceber, né, que todas as utopias que aqui foram levantadas, as questões que podem parecer muito distantes da gente, elas têm cada dia mais nos aproximado. Eu penso que as nossas diferenças, tudo que nos torna, né, diferente um do outro, eu penso que elas estão nos aproximando mais do que nos afastando. E principalmente o poder público, a política pública que é pensada, né, em conjunto, ela tem nos aproximado. E acho que aqui a gente viveu isso muito intensamente. Tá? Eu espero que num próximo momento a gente possa conversar mais sobre isso, tá? E participar de uma forma mais efetiva também. E também quero deixar aqui para vocês que esse momento que a gente viveu aqui, com certeza ele vai ser levado, né, para a gente pensar também nessas formas que a gente tem botado no papel e muitas delas sob a forma de atitudes, de ações que a gente já tem implementado. Tá? Muito obrigada.